Olá, boa tarde pessoal. Gostaria de agradecer por esse interesse de todos vocês que estão aqui hoje, assistindo a mais esse webinar no canal do YouTube aqui da MapData. Eu sou o Wanderson Zangerolamo, sou especialista técnico Autodesk aqui na MapData. E hoje eu vou apresentar para vocês como criar projetos mecânicos com qualidade e redução de custos. Antes de iniciarmos, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres. Hoje é uma data especial e parabéns a todas as mulheres que trabalham de alguma forma com os projetos, com os produtos e trabalham para um mundo melhor, para projetos cada vez melhores aí na indústria como um todo. Antes de darmos início a esse webinar, eu gostaria de trazer aqui um vídeo do que é possível realizar com os produtos da Autodesk. Bom, então vamos lá. Então, como agenda desse webinar de hoje, eu vou trazer aqui para vocês uma visão geral a respeito da Product Design e Manufacturing Collection, a coleção de produtos da Autodesk voltado para a manufatura. Como foco justamente em desenvolvimento de projetos mecânicos de uma forma geral. Queira ou não, desenvolvimento de projetos mecânicos nos remete a desenvolvimento de máquinas e equipamentos. E quando falamos em qualidade, em redução de custo, de forma geral, né, nós temos aí algumas ferramentas para simulação de projetos mecânicos. Então gostaria de trazer algumas informações relevantes aí para vocês, o que é possível fazer dentro da coleção. Então a coleção de manufatura da Autodesk, então a Product Design Manufacturing Collection, basicamente ela conta com todas essas ferramentas voltadas exclusivamente para projetos mecânicos, projetos de desenvolvimentos de produtos e de manufatura de forma geral. Então eu vou trazer para vocês algumas informações relevantes, basicamente de todas essas aplicações, todas essas ferramentas que temos disponível. O nosso principal software voltado para desenvolvimento de produtos, para a parte de projeto mecânico, é justamente o Inventor Professional. Então, com o Inventor Professional, basicamente, nós conseguimos desenvolver os nossos projetos em 3D, sejam peças, componentes, montagens, e nós temos algumas aplicações bem interessantes, algumas funcionalidades bem específicas, principalmente voltado para projetos mecânicos, né? Basicamente projetos aí do dia a dia, seja do projetista, do engenheiro que está trabalhando aí com as ferramentas, tá? Então o Design Accelerator basicamente é uma ferramenta muito interessante e importante aí no dia a dia, porque ela traz justamente funcionalidades específicas para a criação aí de eixos, engrenagens, rolamentos. Então
basicamente todos os componentes de elementos de máquinas, os principais deles, nós temos funcionalidades específicas aqui dentro do Design Accelerator. Tá? E aqui eu tenho um exemplo para vocês, basicamente, de como como é que o Design Accelerator ele funciona. Tá? Então, o Design Accelerator, basicamente, eu seleciono algumas faces, tá? E ele faz a aplicação, como nesse exemplo que ele está trazendo, tá? A criação dessa mola. Então, a partir do momento que eu faço alguns cálculos mecânicos de forma automática, o próprio software ele já traz, tá, a criação da geometria, tá, aqui dentro do Design Accelerator. Tá? Nós temos aqui uma aplicação, tá, uma outra aplicação aqui específica a respeito, né, do Design Accelerator. Então nós temos a criação de correias e polias sincronizadoras. Então a partir do momento que ele está executando o cálculo mecânico, ele também já faz aqui a aplicação desse componente. Tá? Então isso é muito útil aí no dia a dia, tá? Para quem trabalha especificamente com projetos mecânicos, projetos de máquinas, tá? E equipamentos. Então, nós estamos falando, tá, justamente de trabalhar sempre alinhado, tá, com a qualidade, sempre alinhado em fazer o projeto da melhor forma possível. Nós também temos recursos específicos a respeito da biblioteca de componentes, que é o Content Center. Tá? Então, através aqui do Content Center, tá, nós conseguimos executar, tá, a aplicação de alguns componentes padrões. Tá? Então, aqui através da biblioteca já pré-definida, a biblioteca padrão do Inventor, a gente seleciona qual que é o componente que eu quero aplicar e a qualquer momento eu posso vir aqui dentro do software, fazer a troca desse componente e depois eu faço a configuração de como que esse componente ele vai aparecer na minha lista de componentes. Tá? Inclusive eu posso publicar itens específicos, itens que a própria empresa produz e inserir dentro da minha biblioteca. Tá? Posso tornar esse item padrão dentro aqui do Inventor. Tá? Então, né, é muito interessante, tá? Ele traz diversas possibilidades aqui dentro dos recursos do Content Center, dos recursos aqui de biblioteca. Nós temos também algumas possibilidades voltadas justamente do que a gente chama aqui de Design Automation. Então, queira ou não, máquinas e equipamentos, a cada máquina, a cada cliente que a gente atende, basicamente são projetos semelhantes, são projetos muitas vezes similares, então eu consigo criar essas condições através das ferramentas do Design Accelerator. Então, através do Design Accelerator, eu consigo criar algumas condições, tá? Então, consigo, através de algumas regras, através de algumas pré-definições de engenharia, eu consigo fazer algumas definições e criar montagens de forma automática, tá? Através desse processo de configuração de produto. Tá? Então aqui nesse exemplo, tá? Basicamente a gente consegue, né, vir aqui, né? Aqui eu tenho com mais detalhes como que essa ferramenta funciona. Então basicamente a gente entra, né, com algumas informações, tá, nessa tela, tá, onde foi configurada previamente, e a própria montagem ela já assume as definições que foram pré-definidas. Tá? Então eu tenho essa aplicação e para fazer essa aplicação eu tenho a criação desse projeto baseado em regras. Então, através da ferramenta do iLogic, eu faço essa pré-configuração. Então, é dessa forma que é criado, tá, através aí do iLogic, essas possibilidades, tá, de configurações aqui de produtos. E eu posso criar também alguns formulários, como ele está mostrando nesse momento. Tá? Então, eu crio alguns formulários que, conforme a informação que eu venho preenchendo, que eu venho informando, ele vem assumindo
isso de forma automática dentro aqui da minha montagem. Então isso, né, agiliza e muito aí o processo do dia a dia da engenharia. Inclusive eu posso trazer essa funcionalidade para trabalhar a engenharia de aplicação em conjunto com a engenharia de produto, onde a engenharia de aplicação faz interface direto com o cliente. Então isso ajuda muito para as empresas que trabalham nesse conceito. E eu tenho, né, justamente vantagens onde eu posso padronizar o que a minha engenharia de aplicação pode vender, tá? O que ela pode trabalhar com os projetos, né, com os clientes. E caso tenha algum projeto específico, aí a engenharia de produto é acionada para trabalhar em algo específico. Tá? Então é nesse contexto que esse processo do Design Automation ele agrega muito no dia a dia aí das engenharias. Tá? Sempre trabalhando nesse conceito de agilidade, redução de custo e qualidade aí nos projetos. Tá? Dentro aqui do Inventor também nós temos algumas ferramentas específicas aqui do Frame Generator. Tá? Então nesse exemplo nós temos essa montagem dessa máquina, onde através de uma sketch, tá? Através aqui de um esqueleto, eu vou, né, selecionando através aqui das linhas, eu venho aplicando alguns perfis metálicos, onde cada um desses perfis metálicos, depois da aplicação, eu posso realizar aqui algumas configurações, alguns ajustes, e no final eu posso fazer a geração do detalhamento e todas as informações para a fabricação aí desse componente. Tá? Então, né, é dessa forma, né, que a gente trabalha aí com os projetos, tá, voltados especificamente aí para estruturas formadas aí por perfis metálicos. Dentro do próprio Inventor, tá? Dentro aí do Inventor Professional, nós temos também alguns recursos de simulação. Então, quando a gente fala em projetos de redução de custos, né, em projetos aí de qualidade, automaticamente simulação acaba sendo um tópico muito importante, principalmente para a gente garantir que esse produto, que esse projeto ele vai funcionar da melhor forma possível na aplicação dele do dia a dia lá do seu cliente, e também, né, buscando algumas formas, né, de reduções aí de custo. Então nós temos análise de elementos finitos, análise linear estática, análise modal dentro aí do próprio Inventor Professional, simulação dinâmica, tá, que é uma dinâmica aqui de multicorpos, análises de estruturas, tá? Então dos perfis aí de estruturas que acabamos de visualizar, e também otimização de formas. Tá? Então aqui nós temos um exemplo, tá, de otimização de forma. Então através aqui da montagem desse equipamento, então eu vou isolar esse componente, e aqui a gente vai trabalhar nessa análise, né, de otimização aqui de forma. Então estou entrando com algumas informações aqui nesse meu projeto, das regiões que eu quero preservar, da minha geometria, fixações e também carregamentos, e eu solicito para que o próprio Inventor ele me traga qual que seria essa forma, né, geométrica de uma otimização, e baseado nos resultados aqui da análise eu refaço a minha geometria, tá, para que eu possa tornar essa geometria para estar pronta para ser produzida, para ser cortada e também, né, para ser documentada aí através dos desenhos técnicos. Tá? Então é dessa forma que eu consigo, né, trabalhar aqui em projetos, né, de otimização dentro aí do próprio Inventor. E a respeito do Frame Analysis, tá? Basicamente nós temos, né, então a partir do momento que eu faço a geração lá daqueles itens, né, daqueles componentes formados aí por perfis metálicos, eu tenho aqui um ambiente, né, que a gente chama aqui do Frame Analysis, que de forma automática ele faz, né, a configuração. Então ele busca as informações da secção transversal aí de cada um dos perfis metálicos,
e baseado nessa secção transversal, ele cria os elementos BIM, né, que são os elementos aí de viga, tá? E ele está pronto justamente para fazer uma análise estrutural. Então eu entro com as informações de carregamentos e restrições, tá? E eu consigo realizar essa análise, tá? Além, né, desses itens, também temos aqui alguns itens importantes, que é justamente os itens de Tube and Pipe, tá? Então aqui nós temos roteamento automático de algumas tubulações rígidas, e também nós temos algumas possibilidades de fazer a geração aqui das mangueiras, tá? Que são as tubulações flexíveis, tá? Inserção aqui de conexões, tá? De itens, tá? Direto lá do Content Center, direto da nossa biblioteca. Então a biblioteca ela já conta com alguns itens aqui de tubulação, e é dessa forma que a gente cria, tá, os projetos de tubulação. Nós temos aqui algumas informações gerado, né, de forma automática aqui os isométricos, e também a configuração de como será visualizado, né, na lista de materiais. Dentro aqui do Inventor também nós temos algumas possibilidades para trabalhar com projetos eletromecânicos. Então o conceito de trabalhar com projetos eletromecânicos é justamente conectar os dados de projetos elétricos, né, e mecânicos aí de forma associativa. Então o Inventor ele possui aí um link direto com o AutoCAD Electrical, e informações, né, de projetos definidos lá no AutoCAD Electrical eu consigo reaproveitar dentro aqui do Inventor e fazer esse roteamento aqui em 3D, tá? Utilizando já as informações de projeto. Então ele faz aqui esse roteamento automático, tá? Baseado nessas informações. Aqui também nós temos uma tecnologia muito interessante dentro do Inventor, que é essa tecnologia chamada NCAD. Então essa tecnologia basicamente a gente consegue, através do comando Open, tá, do próprio Inventor, a gente consegue abrir todas essas extensões aqui de arquivo. Então a gente consegue trabalhar de forma associativa com todos esses componentes, tá? Então de forma, tá, nativa a gente consegue fazer a abertura desses componentes. Então aqui nós temos, né, um exemplo dessa montagem, onde eu, dentro da própria montagem, tá, através lá do comando place, tá, então não é necessário fazer a abertura anteriormente do componente, salvar aqui numa extensão aí do Inventor, num arquivo do Inventor. Então ele está trazendo esse componente aqui criado no CATIA, tá, e agora ele vai trazer um componente, um SLDPRT, que é um arquivo do SolidWorks, tá. Aqui ele está mapeando as propriedades do SolidWorks, tá, para as High Properties aqui do Inventor. Então esse item ele será montado dentro aqui desse ambiente, dessa máquina, tá. Vai ser inserido a furação e os parafusos baseado na geometria do SolidWorks, na geometria desse filtro. A distância entre centros é de 60 milímetros. Dentro lá do próprio SolidWorks foi realizada essa alteração da dimensão, então passou a ser 80 milímetros. Então de forma associativa, tá, como essa geometria foi levada lá, foi enviada para dentro da montagem do Inventor, ele já atualiza de forma automática, tá, é avisado, né, pelo próprio software, ele já assume essas dimensões, né, essa referência para os parafusos. E aqui a gente tem também a possibilidade de fazer uma edição, tá, dentro aqui dessa geometria, que seria o conceito, né, de uma manipulação direta aqui nas geometrias. Tá? Então é dessa forma que a gente consegue, tá, trabalhar aí com geometrias, tá, de outros sistemas CAD, né, dentro aqui das montagens do Inventor, né, dentro aqui do ambiente, né, que você está trabalhando aí com seu projeto mecânico, com a sua máquina, né, com seu equipamento. Tá? E, né, aqui para finalizar, dentro aqui do Inventor, né, nós temos aqui o ambiente, né, dos desenhos técnicos. Então, basicamente, né, quando a gente faz, né, quando a gente realiza aí nossos projetos
em 3D. Tá? Basicamente é necessário fazer aqui a geração dos desenhos técnicos. Tá? Então nós temos, né, aqui algumas funcionalidades, né, específicas. Nesse caso ele está trazendo uma lista de furações, tá, desse componente. Tá? Ele está reaproveitando, nesse caso, uma geometria, né, uma dimensão lá do próprio 3D. Ele vai editar essa cota, tá? E o 3D ele já assume automaticamente. Tá? Então aqui nós temos aqui diversas possibilidades, tá? Para fazer a geração aqui dos desenhos técnicos, tá? Fazer a configuração da lista de componentes e através, né, da geração aqui das part lists eu consigo fazer a geração da part list, né, dos itens comprados, dos itens que serão fabricados e geração aqui dos balões, né, de forma automática. Tá? Então, né, aqui tem somente, né, algumas possibilidades, tá? Mas a gente tem muitas formas, né, de trabalhar aí com os projetos, né, mecânicos aqui dentro do Inventor para fazer a geração aí dos desenhos técnicos. Tá? E, né, atrelado aí aos desenhos técnicos, tá? Muitas empresas, tá, já têm trabalhado, né, no conceito aí do que a gente chama do 3D Annotation e também do Model Based Definition. Tá? Então, dentro lá, né, então aqui nós temos, né, a forma tradicional da geração aqui do desenho técnico, né, através das vistas. Tá? E também nós temos a possibilidade de inserir algumas informações, tá, de cotas, né, tolerâncias aí de forma e posição dentro do próprio ambiente 3D, tá? Dentro do próprio ambiente de modelamento. Então, essa é uma forma que algumas empresas, né, têm substituído a necessidade muitas vezes de gerar alguns desenhos 2D, tá, para a fábrica. Então, muitas das empresas já têm trabalhado, né, num conceito, né, de minimizar a impressão de desenhos na fábrica. Então é disponibilizado muitas vezes a própria geometria 3D, tá, com todas as informações aqui de dimensões. Tá? Então você envia, né, você tem o seu 3D, você faz diretamente a sua programação CAM e o operador da máquina simplesmente, tá, de uma forma, né, muito mais efetiva, ele consegue realizar algumas visualizações, como essa opção aqui do Autodesk Viewer, que é uma visibilidade do próprio, né, do próprio visualizador aqui da Autodesk. Tá? Além, né, da possibilidade da pessoa entrar dentro do Inventor e fazer a visibilidade aqui dessas informações, já tudo em 3D. Então, uma vez que eu faço a entrada dessas informações aqui dentro do próprio ambiente de modelamento, tá, eu consigo aproveitar essas informações lá no meu ambiente 2D, tá, de desenho. Então aqui nesse caso ele está usando, né, essa opção do Retrieve Model Annotation. Então ele está trazendo as cotas, tá, as tolerâncias de forma e posição que foram definidas lá no 3D, reaproveitando aqui no 2D. E aqui nós temos a geração de algumas vistas pré-definidas com todas essas informações, tá, das anotações em 3D. Tá? E depois eu consigo pegar e enviar essas informações aqui para dentro do Volt e realizar essas visualizações também direto para quem usa o Autodesk Volt. Tá? Também é possível realizar as visualizações aqui dessa forma. Tá? Então é nesse formato, né, que algumas empresas, né, têm adotado trabalhar, né, de forma conjugada, né, tanto com desenho técnico, tá, em alguns casos, em alguns componentes, que é possível já trabalhar de forma direta aí, através, né, desse conceito aí do 3D Annotation, do Model Based Definition. Bom, então são essas as principais, né, informações que eu tenho para trazer a respeito aqui do Autodesk Inventor. Tá? Então agora a gente tem algumas ferramentas, tá, alguns softwares que trabalham conectados aí, né, de forma, né, estendida aí dentro do próprio Inventor. Então são todas ferramentas que trabalham na mesma interface aqui do Inventor, né, que é o caso aqui do Autodesk Inventor Nastran.
Então, o Autodesk Inventor Nastran, basicamente, né, quando a gente faz a instalação desse software, né, quando vocês têm aí a Product Design, tá? Então, o Inventor Nastran ele é uma ferramenta específica aí da Product Design, né, somente as pessoas, né, as empresas que possuem a licença aí da Product Design têm acesso ao Inventor Nastran, tá? Então, aqui, né, o Inventor Nastran ele vem a nos agregar, né, a complementar aquelas análises que eu mostrei para vocês dentro lá do Inventor Professional. Então, dentro do Inventor Professional, basicamente, nós temos algumas análises possíveis de serem realizadas, que é a análise linear estática e análise modal, tá? E também aquela Shape Optimization, né? Otimização de forma. E aqui no Inventor Nastran, basicamente, a gente tem um leque muito maior, tá? De possibilidades. Então, nós temos a possibilidade de trabalhar com análise linear estática, né? Análise modal, análise de flambagem, tá? Em algumas estruturas que são sujeitas aí à compressão, análise não linear estática, tá? Com contatos não lineares, materiais não lineares, grandes deslocamentos ou grandes deformações, análise de fadiga, tá? Analisar alguns materiais compósitos, realizar algumas análises dinâmicas, né, como análise, né, não linear, né, com resposta transiente, resposta em frequência, análises térmicas, tá? Então a gente tem aqui tanto o regime steady state, né, quanto o regime transiente. Então, através do resultado de uma análise térmica, através da distribuição da temperatura da análise térmica, eu posso levar essa minha análise térmica para a minha análise estrutural. Eu posso aproveitar essa distribuição de temperatura, esse resultado da distribuição de temperatura, e ela se torna um carregamento para a minha análise estrutural. Então eu posso avaliar estruturalmente como que vai ser o comportamento do meu componente em função da minha montagem, em função, tá, das cargas térmicas, tá, que pode ser ou não, né, em conjunto com os carregamentos estruturais. Tá? Então, né, aqui dentro do Inventor Nastran, esse leque é muito maior, tá, relacionado aí a essas possibilidades. Então, o processo para a criação aqui de uma análise, né, dentro aqui do Inventor Nastran, basicamente, né, como ele roda dentro aí do Inventor, tá? Então, quando eu entro aqui dentro do ambiente do Inventor Nastran, então nesse caso ele vai fazer fez a definição do material. Nesse momento ele vai fazer a definição da malha, né, de elementos finitos. Então ele está gerando a discretização, tá? Tecnicamente como a gente chama aí a geração da malha. Então ele discretizou aí com elementos tetraédricos, está aplicando a fixação, tá? E nesse caso ele vai aplicar um carregamento, tá? Aqui nesse componente. E é nesse momento que o solver Nastran, tá, ele entra em ação, tá? Ele vai resolver essa análise, tá, e vai nos trazer aqui o resultado. Tá? Então a vantagem da gente ter esse solver de elementos finitos dentro do próprio Inventor é que a qualquer momento eu posso voltar dentro aqui do ambiente de modelamento, incluir esse reforço, tá? E eu posso, né, reavaliar essa minha geometria com reforço. Tá? Então, nesse caso, né, nós temos aí uma grande, né, redução aí dos níveis de tensão, onde inicialmente ele estava na casa de 160, né, mil PSI, nesse caso aqui, nessa escala, agora ele reduziu para praticamente, né, 68 mil, tá, PSI. Então, com essa, né, simplesmente com essa inclusão, né, dessa nervura, o nível, né, das tensões caiu, né, drasticamente. Então é nesse sentido, tá, que a gente consegue, tá, trabalhar, tá, no conceito aí, né, de uma melhor qualidade dos produtos, buscando sempre a redução aí dos custos, né, buscando sempre a redução, tá, trabalhar sempre, né, na melhor forma possível, tá, buscando, tá, um melhor resultado possível aqui dentro, né, do ambiente de simulação. Tá? E de uma forma, né, análoga, a gente consegue trabalhar de uma forma, né, distinta, com alguns componentes fabricados aqui em chapas metálicas. Então nós temos, né, aqui a geração
dos elementos de casca, tá? Quando a gente trabalha com chapas metálicas, também é possível, né, fazer essa definição dentro aqui do Inventor Nastran. Tá? E aqui a gente tem um exemplo da visualização de alguns resultados de tensões, tá? Deslocamentos. Tá? Então é dessa forma que a gente consegue, né, realizar a verificação estrutural aqui de alguns componentes, tá? Dentro aqui do Inventor Nastran. Tá? Então, eu acabei não comentando, né, mas Nastran, né, ou também conhecido como Nastran, é uma sigla, né, de NASA Structural Analysis. Então, esse solver de elementos finitos, né, ele nasceu na NASA e hoje ele está presente aqui dentro do pacote, né, dentro aqui da coleção de produtos da Autodesk, né, justamente para nos trazer essas possibilidades, tá, em relação aqui aos projetos. Tá? Então, como, né, característica aí de algumas análises, né, mais avançadas aqui do Nastran, tá? Então nós temos aqui uma não linear explícita, uma análise de flambagem não linear, tá? Então a gente consegue conhecer aqui o comportamento de alguns componentes, de alguns produtos, análise térmica, tá? Não linear transiente, análises, né, não lineares, tá? Com materiais hiperelásticos, contatos. Tá? Então existem, né, diversas possibilidades, tá, de análise aqui dentro, né, desse ambiente aí do Inventor Nastran. Tá? Um item muito importante também aí no dia a dia das engenharias é justamente em relação à análise de tolerância. Então, dentro, né, dessas ferramentas, né, aqui da coleção de produtos aqui de manufatura, nós temos esse Inventor Tolerance Analysis. Quando a gente entra dentro desse ambiente, a gente consegue fazer uma análise, né, que a gente chama aqui de um stack-up. Né? A gente considera, né, diversos componentes, tá? Considerando, né, justamente as faixas de tolerância, tá? Que podem ser tolerâncias, né, dimensionais, né, consideração aí das tolerâncias de forma e posição. Então a gente consegue fazer algumas análises, tá, das tolerâncias, né, se todas estiverem na máxima, por exemplo, se todas estiverem na mínima, né, quais são as chances, né, de eu montar ou de não montar, tá, esses componentes. Tá? Então isso é um impacto direto aí, relacionado, né, não só à qualidade, né, do produto, a qualidade da engenharia, mas em si o departamento de qualidade, né, evitar ao máximo aí as não conformidades, né, justamente em função, tá, da gente descobrir, né, esses possíveis problemas aí somente no momento que a gente for, né, realizar a montagem, né, do produto, a montagem do equipamento. Tá? Então a gente consegue já, né, fazer esses estudos dentro da própria engenharia, né, para evitar ao máximo esses problemas aí, né, de custo, né, de não qualidade e de problemas, né, relativos a não conformidades, né, pelo departamento de qualidade da empresa de vocês. Tá? Então é dessa forma que a gente consegue, né, trabalhar aí de uma forma mais efetiva, né, com análise de tolerância, e no final esse é o relatório, né, que o próprio software, né, gera aí para cada estudo, né, para cada stack-up aí que a gente chama, né, que é gerado dentro aqui desse ambiente. Tá? Então, né, é dessa forma, né, que a gente consegue trabalhar, de uma forma bem efetiva, né, em relação aí às análises de tolerância, né, dentro aqui do Tolerance Analysis. Tá? Aqui também nós temos o Autodesk Inventor Nesting. Tá? Então, o Inventor Nesting basicamente é um ambiente onde, a partir, né, de uma montagem, como ele está mostrando, tá, como está sendo mostrado aqui, nós temos, né, quando a gente entra dentro aqui do Inventor Nesting, tá, o próprio, né, ambiente do nesting ele já separa quais são aí os componentes fabricados a partir, né, de um sheet metal. Ele já identifica também quais são os componentes de mesmo material e de mesma espessura. Então isso caracteriza que ele pode ser fabricado a partir da mesma chapa metálica. Então ele traz um resumo de quem são esses componentes,
tá? Eu consigo também visualizar algumas propriedades e eu consigo, né, é possível, né, a partir aqui de algumas chapas, né, algumas definições aqui de espessuras, né, e tamanho aqui de material, eu consigo definir, tá, quais são aí as possibilidades, né, qual que seria esse melhor aproveitamento, né, da chapa metálica. Então o próprio Inventor Nesting ele já vai fazer aqui o processo do nesting, tá, que é justamente esse agrupamento, né, visando aí reduzir ao máximo o consumo aí de chapas metálicas, e no final eu consigo, tá, enviar, né, essa melhor distribuição automaticamente para uma máquina, né, de corte. Então pode ser um processo de jato d'água, um processo de corte a laser, um processo oxicorte, tá? Então diversos, né, processos, né, podem ser utilizados, tá? Então, inclusive algumas empresas, tá, que mesmo que não trabalhem com chapas, né, com processo de corte de chapa metálica, mas é importante conhecer qual que seria o menor consumo possível de chapa, né, para trabalhar com um determinado projeto, justamente buscando a maior redução de custo possível, tá, em relação aos materiais. E é típico também no mercado, né, para quem compra aí serviço, né, de corte de chapa metálica, né, seja laser, plasma ou jato d'água. A partir do momento que a gente, né, faz a cotação, né, um orçamento aí do corte de uma chapa, muitas vezes o que o pessoal tem praticado no mercado é justamente considerar um retângulo, né, o maior comprimento, a maior largura. Tá? E baseado nesse retângulo é que ele te passa um orçamento a respeito do custo, né, do corte aí desse componente. Mas quando você tem diversos componentes, você pode trabalhar nesse aspecto de redução, e ao invés de você pagar o retângulo aqui de cada um desses componentes, você pode já enviar para o seu fornecedor, tá, justamente esse projeto já com esse, né, consumo, né, de forma otimizada. Tá? Então diversas empresas têm trabalhado, né, nesse sentido justamente para reduzir ao máximo esse custo, tá, relacionado aí à compra de chapas, né, oxicortadas aí no mercado. Tá? Inventor CAM, tá? Então com o Inventor CAM é possível realizar diversos, né, processos aqui de usinagem, então seja torneamento ou fresamento, tá? Então fresamento nós temos aqui diversas possibilidades, fresamento, né, 2,5D, 3D, né, 3 mais 2, né, que seriam 3 eixos simultâneos mais 2 posicionados, ou 5 eixos simultâneos. Tá? Além, né, de algumas funcionalidades específicas do probing, que é a medição por apalpador, engraving, né, simulação do material bruto, verificação de colisões, tá? Configuração de setups, tá? Né, cálculo aí do tempo de usinagem, folhas de processo. Então, né, também aí nesse mesmo conceito, né, que eu acabei de comentar a respeito do nesting, né, mesmo que você não tenha um processo de usinagem dentro da sua empresa, existem diversas empresas que têm trabalhado num conceito da própria engenharia, já criar, né, projetos mais fáceis de fabricar, mais simples de fabricar. Então você pode, né, testar algumas possibilidades de projeto que você está criando, justamente alinhado em relação ao menor tempo possível, ao menor, né, ciclo possível, né, de usinagem. Então é possível, né, além, né, se você não tem uma máquina CNC na sua empresa, você pode utilizar o CAM justamente para você fazer o seu projeto mecânico, o seu projeto mais alinhado em você, né, reduzir ao máximo o tempo de usinagem, né, já trabalhando aí num conceito, né, que muitas empresas trabalham, né, num design for manufacturing, né, de você trabalhar num projeto, né, otimizado aí do ponto de vista de manufatura. Tá? Então, tanto para quem tem as máquinas CNC, quanto para quem não tem aí as máquinas CNC, tá? O Inventor CAM
pode ser uma ferramenta muito importante aí, tá, nesse processo aí da definição dos projetos. Dentro aí do pacote também nós temos o Fusion 360, tá? Então com o Fusion, tá, é possível, tá, realizar modelamento, tá, de forma paramétrica, né, freeform, e também utilizar alguns recursos aqui de malha, tá, escaneamento aí de componentes, tá? Então, né, é possível através, né, desse ambiente colaborativo, né, que é a característica principal aí do Fusion 360, tá, fazer a colaboração do projeto, tá, com diversas, né, pessoas aí da equipe, tá, e você trabalhar sempre aí de forma colaborativa, tá, realizar algumas simulações. Ele também tem a possibilidade aqui, tá, de realizar processos de usinagem, né, através do ambiente CAM, ambiente para impressão 3D, a simulação aqui de movimento, tá? Então existe, né, diversas possibilidades, e essa característica, tá, de forma colaborativa, né, o principal, né, ponto aí, né, a respeito aí do Fusion. E além disso, né, além aí dessas características, né, de modelagem, o Fusion, né, ele possui algumas funcionalidades específicas, tá, que nós não temos aí dentro do Inventor, então ele vem a complementar, tá, algumas funcionalidades, que é o caso, tá, aqui de geração, né, de placas de circuito impresso, tá, então ele tem um ambiente PCB. Tá? Então o Fusion ele é caracterizado como um software CAD, CAI, CAM e PCB. Tá? Então justamente, né, ele tem esse trabalho dedicado, tá, justamente para placas eletrônicas. Tá? E existe também a possibilidade, né, aqui através da extensão, né, de Generative Design, então através, né, de essa ferramenta, né, você pode ter acesso através da extensão ou através do Cloud Credits, tá, que é a geração aí do processo, né, de Generative Design. Tá? Nós aqui da MapData já realizamos webinar específico, tá, a respeito do Fusion, né, e também das extensões. Tá? Caso vocês tenham interesse, esses webinars, né, eles estão aí dentro, né, da nossa plataforma aqui do YouTube, tá? Dentro aí da playlist de projetos, né, e também de manufatura. Tá? Então nós temos aí, né, maiores informações a respeito desse processo do Generative Design. Então o Generative Design, né, com essa ferramenta foi possível otimizar, tá, esse item, né, aqui essa submontagem, tá, do cinto de segurança, tá, e através, né, de 8 componentes, tá, foi criado aqui um único componente, né, fabricado aqui a partir de manufatura aditiva. Tá? Então, através, né, desse processo, foi possível criar um componente 40% mais leve e 20% mais resistente. Tá? Então, através aí dessa tecnologia. Tá? Então, né, com o Inventor, né, e o Fusion, justamente, né, eles podem trabalhar aí de forma, tá, integrada, né, justamente nesse conceito, né, de tanto, né, quando o Inventor quanto o Fusion, né, se complementarem aí em algumas ferramentas, tá, em algumas funcionalidades. Dentro aqui também do pacote, né, da coleção, nós temos a Factory Design, né, Utilities. Então, através da Factory Design, tá, também nós realizamos, tá, anteriormente um webinar específico, né, de como agregar, né, valor aí aos projetos. Tá? Também é um item, né, que a gente já fez o webinar aí no passado, né, tratamos aí especificamente, né, de projetos aí voltados justamente para projetos aí de fábricas, né, e layouts produtivos. Então, com a Factory Design, né, basicamente ele é um plugin aí dentro do Inventor, tá? O AutoCAD Architecture, né, ou Mechanical, e também o Navisworks. Tá? E com ele é possível, né, basicamente, seu projeto da sua máquina, do seu equipamento, tá? Você, né, através aqui de uma montagem detalhada que você já possui aí dentro da sua empresa, dentro do seu processo produtivo, você faz essa simplificação, tá, em um único componente, e através dessa simplificação, né, desse processo,
você utiliza ele para fazer a geração aí desse layout, né, produtivo ou dessa célula de produção. Tá? Então, a partir do momento que é criado, tá, é criado o que a gente chama aqui, né, da publicação dessa máquina, né, a gente chama da publicação de um asset, é criado tanto em 2D quanto em 3D, tá? Então ele trabalha aqui de forma associativa. Então você, né, como é um processo de criação de layouts, tá? A gente consegue, né, isso daqui seria basicamente o fluxo de trabalho. Então dentro do próprio AutoCAD, tá, você cria, tá, as definições aqui, né, a partir aqui dessa biblioteca, tá, que você pode definir com os itens aí da sua própria empresa ou itens padrões da própria Factory Design. Então, a partir do momento que foi criado lá dentro do AutoCAD, você traz aqui para dentro do Inventor, tá, e ele já cria de forma automática em 3D. Então, nesse caso, ele está implementando, né, alguns equipamentos, e depois no final você consegue levar para o Navisworks para fazer justamente esses passeios, tá, virtuais, né, e algumas verificações dentro aqui, né, do ambiente de fábrica. Então uma característica, tá, importante aqui do Navisworks é justamente a verificação, né, de colisões. Então nesse caso está sendo verificada a colisão de uma parte, tá, da fábrica já existente, tá, a partir aqui de um componente, né, que eu estou trazendo aqui dentro do Inventor para a construção dessa fábrica. Então foi detectada essa colisão, dentro do Inventor eu venho e escolho um componente com altura menor. Era esse o único problema que existia, tá? Então eu sigo aqui o meu processo, tá, e faço aqui o detalhamento, né, como é feito, né, diretamente sempre aí dentro do Inventor. Uma característica também aqui do Navisworks, tá, é justamente a gente conseguir realizar uma animação, tá, aqui do cronograma de implantação aqui dessa fábrica, tá, aqui dessa célula de produção. Então é dessa forma, tá, que a gente consegue trabalhar de uma forma mais efetiva, tá, em projetos voltados, né, justamente aí, né, para implantação, né, de células de produção, layouts industriais, né, sejam internos aí das empresas de vocês ou sejam de projetos aí de clientes. Tá? Então, dentro aqui, né, da Factory Design, né, em um único ambiente, é possível, tá, fazer a junção, né, de todas essas informações. Tá? Então, né, eu consigo trazer informações aí a respeito das máquinas e componentes aí do meu layout produtivo, toda a parte, né, de equipamentos técnicos, né, e construtivos, né, toda a minha infraestrutura, além, né, das informações, tá, do projeto da construção, né, da minha edificação. Tá, e faço essas verificações, tá, de colisões, né, todas essas informações aí com o Navisworks. Tá? Então, né, aqui para finalizar, tá, basicamente nós temos algumas aplicações, né, alguns softwares aí que trabalham de forma conectada. Tá? Então, o nosso principal software, né, é o Autodesk Inventor. Então, né, todas as ferramentas, né, de alguma forma trabalham, tá, vinculadas, né, ou conectadas aí com o Autodesk Inventor. Então, o objetivo, né, dessas ferramentas, tá, que eu vou apresentar aqui para vocês agora, né, o velho, né, conhecido AutoCAD, né, muito utilizado aí nas engenharias, né? Então hoje nós temos, né, dentro aí do AutoCAD, tá, justamente aqui algumas funcionalidades específicas para algumas disciplinas que nós chamamos hoje de toolsets. Então dentro aqui desse AutoCAD nós temos ferramentas, né, específicas aqui para cada uma dessas disciplinas. Tá? Então para cada uma dessas disciplinas, né, nós temos aqui alguns conjuntos de ferramentas, né, específicas aí para diversas indústrias. Tá? Então, nós temos, né, para cada uma, né, dessas indústrias, cada uma dessas toolsets, bibliotecas, né, e ferramentas específicas. Tá? Que, para o nosso caso, né, de projetos aí de máquinas, equipamentos, né, projetos mecânicos, tá? A gente tem aqui o AutoCAD Mechanical. Tá? Então, com o AutoCAD Mechanical nós temos, tá, a geração aí
né, de projetos mecânicos de uma forma bem simples, né, e de uma forma bem efetiva, tá, justamente pela possibilidade de trazermos, né, diversos itens, tá, já direto aí da biblioteca do próprio AutoCAD Mecânica. Então tem bibliotecas de rolamentos, parafusos, né, diversos componentes mecânicos. Então tá, eu tenho essas ferramentas para geração aqui de balões, para ferramentas, né, para geração aqui de lista de componentes, tá? Então tem diversas, né, ferramentas aqui, né, dentro do AutoCAD Mechanical, e também é possível, né, dentro aqui né, das toolsets, né, que pode ser utilizados ainda, né, pensando aí em projetos de máquinas e equipamentos, tá? A gente consegue trabalhar com o AutoCAD Electrical, tá? Especificamente em projetos elétricos de diagramas, tá? Seja, né, diagramas aí de comando, né, de quadros de comando ou quadros de potência, tá? E também, né, do que a gente já viu aí lá com o Inventor, trabalhar no conceito dos projetos, né, eletromecânicos, justamente, né, fazer esse link do que foi definido aqui do diagrama do AutoCAD, gerar o 3D para descobrir qual que seria a melhor distribuição, né, melhor chicoteamento lá em 3D dentro do próprio Inventor, tá? Então é dessa forma, né, que o AutoCAD, né, Electrical trabalha com os projetos. Aqui do Navisworks, né, basicamente é uma ferramenta muito importante, né, justamente quando a gente trabalha aí com a Factory Design, né, que a gente acabou de visualizar. Então é possível realizar revisões, né, de projetos aí em grande escala, realizar gerenciamento, né, de interferências e também, né, fazer a visualização, né, do cronograma, né, de instalação, né, de implantação aí dos meus projetos, né, de fábricas, né, e layouts aí produtivos. Então, uma ferramenta, né, muito importante, né, e muito interessante aqui dentro do Navisworks é justamente, tá, a ferramenta que chamamos aí de Clash Detection, né, a detecção aqui de colisões. Então, conseguimos fazer, tá, essa verificação, né, dentro aí do Navisworks. Dentro aqui também da Product Design nós temos o Autodesk Recap, tá? Então é possível fazer, né, realizar o escaneamento através aí de scanners 3D. Então dentro aqui do Recap a gente consegue fazer a abertura de diversos formatos aí de scanners, tá? E preparar essa informação aí do escaneamento justamente para trazer, né, ter a possibilidade de trazer aqui, né, dentro aqui das ferramentas, né, Autodesk, dentro do Inventor, dentro do Navis, tá? Então a gente consegue, né, trazer esses escaneamentos para a gente trabalhar aqui de forma integrada aqui com esses projetos, tá? Então, né, é possível realizar, tá, né, esse escaneamento, tá? E através aí do Recap, ele está fazendo aqui essa verificação, tá, de uma colisão aqui dentro do Navisworks, tá? Então, através de um escaneamento, tá, com um item aí do projeto, tá, um item aí de implantação, né, de um projeto aí de uma fábrica, tá, foi detectada, né, basicamente essa colisão. Aqui nós temos também o 3D Studio Max, tá? Então o 3D Studio Max ele é uma ferramenta específica para renderização aí de imagens, né, com alto nível aí de fotorrealismo e também renderização de animações, né, com qualidade cinematográfica, tá? Então pensando, né, aí num item, né, relacionado aí à qualidade, né, que é o tema aí do nosso webinar, né? Então, com esse nível de qualidade, né, conseguimos entregar algumas imagens, né, de alguns projetos aí para os nossos clientes, tá? Então, esse aqui é um exemplo, tá, de um projeto aí de uma fábrica, né, de uma parte aí, né, de um processo aí de produção, tá? Então, e aqui nós temos a animação, tá, de uma máquina, né, em funcionamento, tá? Então conseguimos atingir, né, esse nível aqui de realismo, tá? Esse nível aqui de qualidade, né, de apresentação. Então, né, mesmo que a minha máquina, né, meu equipamento seja ainda somente projeto, mas eu quero,
né, me comunicar com meus clientes, eu quero transmitir uma ideia, tá, que justamente esse projeto, né, já funciona, né, que justamente que esse projeto, né, foram investidos, né, muito tempo aí de engenharia e eu quero transmitir, né, justamente essa, né, essa ideia aí para o meu cliente final. Tá? Então, né, dessa forma eu consigo, né, entregar, né, com esse nível aqui de qualidade, né, esse material, né, para o meu cliente, né, avaliar aí o meu produto, né, entender como o meu produto vai funcionar. E aqui para finalizar nós temos, né, o Vault Basic. Tá? Então o Vault Basic basicamente ele é uma ferramenta, né, ele é uma ferramenta específica para gerenciamento de documentos, tá? Que está presente aí na coleção. Tá? Então para fazer o gerenciamento desses documentos ele cria dentro, né, do Vault, dentro do servidor onde é realizada a implantação aí do Vault, um ambiente seguro, tá, com controle de acesso de cada um dos usuários. Tá? Então é possível, tá, realizar um histórico das edições, né, tanto as versões quanto as revisões de todos os arquivos, né, que são enviados aí para dentro do Vault. Quando enviamos esses arquivos, tá, dentro lá do Vault, é realizado a indexação automática das propriedades. Então, se vocês tiverem o costume, né, de utilizar aqueles iProperties que estão, né, dentro aí de cada arquivo aí do Inventor, né, como o cliente, o projeto, né, o stock number, tá? Então todas essas informações são indexadas, tá? E é possível em algum momento fazer a realização, né, dessas pesquisas, tá, de forma avançada aí dentro do Vault para resgatar algum projeto, né, resgatar alguma informação, né, que é relevante para a engenharia. Então, de uma forma análoga, né, quando a gente trabalha com o Windows Explorer, né, que é o nosso gerenciador aqui de arquivos dentro do Windows, né, basicamente a gente tem acesso somente ao nome. Né? Quando a gente vai pesquisar algum determinado arquivo, eu tenho que saber pelo menos o nome ou uma parte do nome. Aqui dentro do Vault eu consigo, tá, realizar essas pesquisas, né, por diversas, né, outras informações, né, por diversas outras propriedades, né, como ele mostra aqui, né, nessa tela, né, aqui de busca, né, dos arquivos. Ele também, né, possui uma certa integração, né, com os produtos Autodesk e também Microsoft Office. Então, além de gerenciar os arquivos Autodesk, é possível gerenciar aí os arquivos do Office. Então é típico aí na engenharia termos especificações, por exemplo, em arquivos Word, planilhas em Excel, tá? Especificações em PDF, por exemplo, eu consigo fazer o gerenciamento aí desses documentos, tá? Em forma paralela. Tá? E a respeito, né, da cópia inteligente aqui de conjuntos, tá? Então é um tópico, né, interessante aí nas engenharias, tá? Através aí do recurso, né, do Copy Design. Então o objetivo, né, é simplesmente a partir de um projeto, né, pré-existente, né, típico aí para um cliente A, B ou C, muitas vezes, tá, eu tenho um determinado projeto, eu tenho um determinado produto, onde para atender uma demanda específica eu simplesmente posso reutilizar algumas informações de um projeto e simplesmente, tá, criar um outro projeto. Então, através desse recurso do Copy Design, tá, basicamente, tá, de uma montagem, né, pré-existente, eu posso aproveitar, né, uma parte dessa montagem e eu posso reutilizar alguns itens, né, através aí desse Copy Design e levar, né, para dentro de uma outra montagem. Tá? Então, são alguns recursos, tá, possíveis aí dentro do Vault, né, que agiliza muito, né, principalmente, né, o nosso tempo, tá, e garante que essas cópias aí sejam realizadas, né, de forma efetiva. Tá? Então, basicamente, né, são todas essas, né, as informações que eu gostaria, né, de trazer aí para vocês aí no dia de hoje. Tá? E eu gostaria, né, de saber, né, se vocês têm aí alguma dúvida, né, alguma questão aí em específico, tá? Relativo aí, né, ao que
vimos hoje aí nesse webinar. Surgiu aí uma dúvida do Rafael Camargo, relativo, né, à análise topológica, né, se ela é realizada, se ela é feita, né, dentro aí do Nastran ou dentro do próprio Inventor, tá? Então essa análise ela é realizada dentro do próprio Inventor, tá? Que é o que a gente chama do Shape Optimization, tá? Então é dentro do próprio Inventor a gente consegue realizar, né, essa análise. Caso vocês tenham alguma dúvida, né, algo, né, relacionado, vocês podem enviar, né, para nós né, essas dúvidas através, né, do nosso comercial ou através, né, do nosso contato aqui do nosso suporte técnico, ou pode enviar, né, algum e-mail diretamente para mim, né, que será um prazer aí responder as dúvidas de vocês. Tá joia. Muito obrigado, pessoal. Agradeço aí pelo interesse de vocês, agradeço aí pelas mensagens, né, que vocês nos deixaram aqui a respeito do webinar, né, fico, né, muito agradecido aí, né, por vocês terem gostado bastante aí do webinar, né, e caso, né, vocês tenham alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato conosco, né, e caso tenham, né, alguma questão específica, né, ou algum assunto específico aí para os próximos webinars, né, pode deixar aí nos comentários, né, que vamos levar essas mensagens aí em consideração, né, para os próximos conteúdos, tá, para abordarmos aqui em nossos próximos webinars, né, relativo aí às ferramentas de manufatura, tá, da Autodesk, né, e também do nosso serviço que temos aqui na Mapdata. Tá joia, muito obrigado, pessoal. Um abraço para vocês.